Olá, meus amigos! Tricoderma é um dos principais agentes de biocontrole de doenças de plantas usados na agricultura na atualidade. No vídeo de hoje nós vamos compreender como que o tricoderma controla doenças de plantas. Talvez o mecanismo de ação mais antigo a ser caracterizado foi o parasitismo, ou seja, o tricoderma é capaz de se associar ao patógeno, principalmente fúngicos, por isso que ele é chamado de um fungo micoparasita, e ao se associar, notem que ele é capaz de se enrolar sobre as hifas do patógeno. Então, em T está representada a hifa de tricoderma, em R de Rhizoctonia solani, um importante patógeno, causador de tombamento, podridões, e vejam então que o tricoderma ele se enrola sobre a hifa de Rhizoctonia. Então, ele acaba consumindo o conteúdo celular do patógeno, causando a morte. Então, o primeiro mecanismo consiste no parasitismo. O tricoderma ele produz uma série de compostos com atividade antimicrobiana e isso caracteriza a antibiose. Então, quando nós colocamos numa placa para crescer, por exemplo, o pítio, que foi colocado nesse caso no centro da placa, e ao lado em A o tricoderma, nós observamos que pítio não consegue crescer além de uma determinada região. Por quê? Porque o tricoderma ele produz alguns antibióticos, nesse caso gliovirina, que é capaz de inibir o crescimento do patógeno. O tricoderma também tem uma habilidade muito grande de competir por espaço. Então, quando é realizada a aplicação de tricoderma no campo, ele tem uma capacidade muito grande de colonizar as raízes da planta. E se a gente fizer um plaqueamento dessas raízes, a gente observa o quê? Que praticamente todos os fragmentos radiculares mostram crescimento de tricoderma, então demonstrando que ele tem uma competência rizosférica muito grande. Mas ele não atua somente na competição por espaço. O tricoderma também é capaz de competir por nutrientes como o ferro. E no solo, o ferro está na forma mais 3 normalmente. E essa forma a planta não consegue absorver. Tá? A planta absorve a forma reduzida ferro 2+. Então, o que o tricoderma faz? O tricoderma ele produz determinadas substâncias, como sideróforos, que atuam como agentes quelantes, ou seja, aprisionam o ferro. Tá? E com isso, acaba reduzindo a disponibilidade de ferro para os patógenos. Então, um dos mecanismos é justamente a competição por nutrientes. Além do mais, o tricoderma ele é capaz de reduzir esse ferro 3+ para ferro 2+, e com isso, então, essa última forma a planta consegue absorver. E é por isso que há vários relatos do efeito benéfico de tricoderma na melhoria do estado nutricional da planta. O tricoderma produz uma série de enzimas, como quitinases e glucanases. E por que elas são importantes no controle de patógenos? Porque o principal componente da parede celular de fungos fitopatogênicos são quitina e glucano. E nessa imagem a gente observa que a hifa de tricoderma, que está em verde, é capaz de se enrolar, conforme nós já discutimos sobre a hifa do patógeno, que nesse caso é fusário. E notem que é uma degradação da parede celular, justamente devido à produção dessas enzimas com atividade quitinolítica e glucanolítica. E finalmente, o tricoderma, ele uma vez aplicado na planta, a planta reconhece os elicitores, ou seja, as substâncias que tricoderma tem, e com isso a planta ela é capaz de ativar os seus mecanismos de defesa, ou seja, a planta fica num estado de alerta a partir da inoculação com tricoderma, e quando a planta é desafiada ou atacada por um patógeno, ela tem a capacidade de reagir de forma mais rápida e mais robusta, e com isso a intensidade da doença é reduzida. Então, pessoal, de forma geral, de forma resumida, o tricoderma apresenta múltiplos mecanismos de ação, tá? E que são muito importantes o seu conhecimento para que nós utilizemos o tricoderma de forma adequada no campo. Obrigado e até a próxima.